Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma das mais importantes obras literário-políticas do século XX, Animal Farm, A Revolução dos Bichos, do grande escritor britânico Eric Blair, que vocês conhecem sob o pseudônimo literário de George Orwell. Eu já vou começar a falar com vocês sobre essa obra que traz uma verdadeira gramática da reversão, da utopia, da emancipação, dos aspectos redentores, dos ímpetos redentores na mais rematada distopia. Mas antes, eu quero conversar com o meu reloginho aqui na mão, com vocês que estão assistindo a essa resenha. Se é a primeira vez que você está chegando aqui a este canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e se, ao final dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo e dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E mais, deixe o seu comentário aqui embaixo para que nós possamos conversar. Tudo bem? Então vamos lá, gente, sempre com o reloginho aqui em mãos, comecemos a resenha sobre Animal Farm, A Revolução dos Bichos, do grande escritor britânico George Orwell. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que no Brasil, essa obra de pouca extensão do Eric Blair, tem pouco mais ali de 100 páginas, a depender da edição. No Brasil, ela ganhou o nome de A Revolução dos Bichos. Aqui em Portugal, eu já fiquei sabendo que se trata de A Quinta dos Animais, um título mais próximo do inglês, que é Animal Farm, a Fazenda dos Animais, ou a Granja, como queiram. É importante dizer que essa tradução de A Revolução dos Bichos parece trazer ali uma dimensão, primeiro, de corroborar que toda a revolução vai se transformar em distopia. E essa não era necessariamente a perspectiva do Eric Blair, do George Orwell, que, é importante frisar, era um socialista democrático, alguém que se contrapunha veementemente ao stalinismo. E nós, aqui nessa resenha, vamos ler Animal Farm, A Revolução dos Bichos, como uma metáfora, não só para o stalinismo, mas para ímpetos revolucionários que foram revertidos em rematada distopia. Há exemplos ao longo da história, e algumas personagens da obra nos dão dimensões argutas a esse respeito. Mas é importante dizer que, diferentemente do que a direita quer dizer ao se apropriar de Animal Farm, da Revolução dos Bichos, ou ao ler essa obra, diferentemente do que quer a direita, o ímpeto do George Orwell não era um ímpeto conservador. Era sim uma grande denúncia do stalinismo ou de quaisquer experimentos que não levassem em consideração aspectos que nós vamos falar da condição humana, ou mesmo desse legado transhistórico, transgeracional de hierarquia, desigualdade que turva e como que reverte ímpetos de redenção em distopia. Orwell estava atento a isso. Não era um corroborador do capitalismo, como a direita na Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra, poderia dizer. Revolução dos Bichos foi publicado, justamente, essa obra foi publicada em 1945, quando a União Soviética, então sob a égide de Joseph Stalin, estava no auge do seu poder, tendo derrotado a Alemanha nazista, com apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial. E do que trata a Revolução dos Bichos? Antes de mais nada, eu quero dizer que uma chave importante de leitura, que é muito imediata, que é bastante ali compreensível para os leitores e leitoras, é aproximar o expediente de
personificação dos animais e animalização das pessoas que o escritor grego Esopo faz nas suas fábulas formidáveis. Em Esopo, nas fábulas de Esopo, nós temos animais que trazem traços humanos e contribuem com seus comportamentos para que nós compreendamos a condição humana a partir da personificação dos animais, digamos assim. Em Animal Farm nós temos o mesmo expediente que vai remontar a vários momentos fundamentais da Revolução Russa e do seu devir, da sua transformação de ímpeto utópico, de bandeira da liberdade, em stalinismo, em estado policial rematado, sob justamente Stalin. Então o que acontece? Nós temos a Granja do Solar, que é comandada com punho de ferro pelo Sr. Jones. Os animais, cansados de tanta opressão, de trabalharem como escravos, de serem esfalfados e mal alimentados, um dia se rebelam e promovem justamente a revolução dos bichos. A Granja do Solar vai passar no bojo do processo revolucionário que vai arregimentar porcos, cavalos, cachorros, patos, galinhas, o gato Benjamin, o corvo Moisés, todos serão arregimentados para primeiro tomar o poder da granja dos humanos e depois para mantê-lo. Porque uma revolução vai ser seguida, como aconteceu na Revolução Russa, de encarniçado processo de contra-revolução. E os animais, nesse primeiro momento, empolgados com os resultados ali da sua vitória, dividem os alimentos, a princípio equitativamente, cantam os mantras de que todos os animais são iguais, de que não haverá mais a expoliação dos animais pelos seres humanos, de que nenhum animal dormirá em cama com lençóis, em cama, de que não haverá mais o tempo de amos e servos. Essa empolgação logo começa a ser usurpada. Por quê? Orwell vai mostrar que os animais são iguais, mas, ao fim e ao cabo, os animais são iguais, porém alguns animais são mais iguais do que os outros. E na vanguarda da dominação existem ali os porcos. Nós temos, a princípio, duas figuras de proa, Bola de Neve e Napoleão. E esses porcos vão guiar a senda dos demais animais, que muitas vezes se submetem. Quando há algum princípio de revolta, vocês vão ver o que acontece já já. A questão é que Bola de Neve é uma figura ali, digamos, inventiva. É um arquiteto do novo mundo. Ele quer construir um moinho de vento na granja para que os animais tivessem que trabalhar menos, lançando mão de rematada tecnologia. Napoleão, por sua vez, era um rematado oportunista, queria reforçar o seu domínio pessoal sobre a granja, como se quisesse dar lugar a seu próprio domínio, remediando, mimetizando a própria dominação do Sr. Jones. Napoleão faz com que nós pensemos que no seio de cada oprimido e oprimida pode sim dormitar um rematado opressor, um potencial opressor. E Napoleão se aproveita da revolução ocorrida com o auxílio de todos para encabeçá-la e para conspirar nos bastidores contra o seu oponente, que na verdade está pensando no bem comum. Esse abnegado Bola de Neve vai sumir. Foi morto, foi expulso, nunca saberemos. Por quê? Porque o narrador de A Revolução dos Bichos tem acesso na mesma medida das propagandas, das ideologias transmitidas e transpassadas pela Granja dos Animais. Cria-se um hino, cria-se uma ritualística, trabalha-se inclusive nos domingos e sempre os animais são lembrados de que a coisa era pior no tempo da dominação dos animais pelos seres humanos. No caso, por Mr. Jones. É verdade que os granjeiros circunvizinhos formam a vanguarda da contra-revolução e tentam fazer a guerra
contra a granja dos animais, que já não é mais a granja do solar. Essa batalha da coesão. Os animais heroicamente se unem e vencem os opositores. E aí se forma a batalha do estábulo, a qual sempre os animais vão se remeter, mediados pelo porco Garganta. Se o Napoleão e os seus são a cúpula do poder, são o comitê central, o Politburo, digamos assim, Garganta é o intelectual, o propagandista, aquele que faz o corpo a corpo e faz uma dominação que não é só física, é uma dominação, sobretudo, de introjeção da dominação, do convencimento. Só que Napoleão tomou as suas precauções. Além de alijar Bola de Neve do poder, Bola de Neve passaria a ser o responsável por cada falha no processo produtivo da granja. Se os animais não estavam conseguindo produzir com qualidade e quantidade suficientes, Bola de Neve tinha trazido à noite, sorrateiramente, os agitadores, os sabotadores, os contra-revolucionários, os espiões. Na melhor, ou, por assim dizer, na pior tradição do stalinismo. Sempre havia um culpado à mão, alguém exterior. E por isso, mais abnegação era demandada dos animais, para que a dominação não houvesse mais, ainda que eles fossem tão espoliados ou até mais espoliados do que antes. É importante dizer que esse fortalecimento interno, com ideologia, com propaganda, com um culpado exterior, era reforçado também por brutais coações. Num determinado momento, uma cadela que vai dar à luz uma ninhada some da granja. Nós não sabemos o que aconteceu, mas todos os seus filhotinhos são criados sorrateiramente por Napoleão e se transformam em sua guarda pretoriana, em seus asseclas que, quando o convencimento de Garganta via propaganda não está acontecendo mais, os cães arreganham a gengiva e mostram como é que a banda toca nessa granja outrora dominado pelos seres humanos e agora dominada com casco de ferro, com unha de ferro pelo porco Napoleão e o seu entourage, o seu grupo, que começa a se apropriar do leite, que come mais cevada, que divide com mais desigualdade os alimentos produzidos. Mas há aqueles, como o rematado cavalo, Sansão, forte, diligente, trabalhador, aqueles que pensam mais nos outros, mais na totalidade do que em si mesmos. É muito bonito ver a entrega de Sansão à causa. Agora, não nos surpreendamos, ou a história nos mostra que nós não deveríamos nos surpreender com a reversão do cavalo Sansão em bucha de canhão ao fim e ao cabo. Porque quando ele já não pode carregar pedras, quando, depois da destruição do moinho pelas intempéries naturais, destruição que é atribuída às supostas sabotagens de Bola de Neve, quando Napoleão e seu entourage, seu grupo de poder, mandam o cavalo Sansão, cansado, lastimado, com o casco trincado, com o pulmão esfalfado, não para uma aposentadoria condigna, ele que havia dedicado ali a sua vida à revolução e à granja dos animais. Quando ele é mandado não para a aposentadoria, mas quando ele é mandado para o abatedouro, para o carniceiro, os animais não podem acreditar no que está acontecendo. Mas Garganta, o porco gargantão, é pronto em lhes dizer que, na verdade, a carroça do carniceiro fora comprada pelo veterinário. E então, o veterinário não tivera tempo de mudar o nome daquela carroça, de modo que, na verdade, Sansão ia receber todos os cuidados médico-hospitalares devidos. Não é isso que acontece. Sansão é abatido. E os animais vivem ali uma existência que, nas sociedades de estados policiais, da distopia, em enorme medida, de países do socialismo real, uma vivência dupla, que é uma vivência cindida. A vivência da televisão, a vivência do rádio, a vivência dos jornais, a vivência da propaganda, em que recordes de produção são sempre batidos, em que as pessoas aparecem felizes nos painéis coisificados do realismo socialista. E a vivência mais interna, aquilo que nesses países passou a ser chamado de exílio interno. A vivência ali da fala murmurada, dos murmúrios, dos cochichos, porque era assim
na guarida de um resquício de privacidade que o poder, se não afrontado, poderia ser minimamente questionado. Só que sempre os cães estavam tresandando pelos animais. E aí é importante dizer uma questão aqui que faz com que nós pensemos na estratégia política de Napoleão. Primeiro, havia um corvo na granja chamado Moisés. Vejam o nome sintomático de Moisés. Moisés voava pelos céus. E os porcos que dominavam a granja, nomeadamente Napoleão, não cansavam de dizer que quando Moisés falava que havia montes de açúcar no céu, para onde os animais se encaminhariam depois da morte, os porcos diziam que tudo isso era uma falsidade. Porém, dado que o paraíso idílico, celestial e edênico, prometido pelo profeta em forma de corvo Moisés, trazia algum tipo de resignação e de aceitação da brutalidade a que os animais eram submetidos, Moisés não era alijado da granja e ali permanecia. Se vocês se lembrarem, quando espocou a Segunda Guerra na União Soviética, quando a Alemanha nazista, em junho de 1941, invadiu a União Soviética com o início da Operação Barbarossa, Stalin mandou reabrir as igrejas que até então estavam servindo depois da Revolução como armazéns para que o povo, com a sua religiosidade tradicional, pudesse ali se irmanar a causa da defesa de um regime recentíssimo, até então, como o da União Soviética. Percebam que o papel de Moisés é sintomático. Aliás, para nós falarmos da figura que dá nome ao mandatário stalinista da Granja dos Animais, Napoleão, é importante dizer que quando Napoleão, antes de invadir a Rússia no começo do século XIX, se encontrou com o czar de então, Alexandre I, e ficou sabendo que o czar de então era ao mesmo tempo monarca de todas as Rússias e chefe da Igreja Ortodoxa, Napoleão teria dito: ora, mas que conveniente. E aqui é importante dizer que Napoleão, jovem ambicioso da Revolução Francesa, galgou ali meteoricamente os quadros das Forças Armadas francesas, com seu talento, mas também naquele contexto ali extraordinário da Revolução, ou seja, inusitado, vencendo as batalhas, e depois de ter esmagado os mais diferentes déspotas e monarcas da Europa, ele próprio se fez imperador. Então a causa republicana foi revertida na causa imperial. Mais uma utopia revertida em terror e em monarquismo, em poder unipessoal. Como o caso desse Napoleão suíno de a Revolução dos Bichos. E aqui, Eric Blair George Orwell nos faz pensar: será que os seres humanos animalizados ou os animais personificados não sabem conviver com a dimensão de igualdade essencial? Será que as diferentes aptidões, as diferentes forças sempre vão se organizar em termos de desigualdade, hierarquia, cisão de classes, cisão de desejos, arbitrariedade? São questões que espocam. E os leitores e leitoras mais conservadores e resignados podem achar que George Orwell está lançando essa leitura com a Revolução dos Bichos. Eu quero dizer a vocês e reforçar que Orwell era um socialista democrático, que entendia que o stalinismo havia deturpado profundamente as causas primeiras da Revolução, com os Soviets, os conselhos de operários, que na base da produção fabril decidiam democraticamente por meio de assembleias como produzir, o que produzir, quanto produzir. Essa democracia essencial foi calada pelas arbitrariedades do stalinismo. E é importante dizer que Orwell, trazendo esse microcosmos de uma revolução revertida em contra-revolução, de uma utopia revertida em distopia, nos mostra fatores históricos. Primeiro, a oposição das granjas circunvizinhas, dos países, por exemplo, circunvizinhos à União Soviética, que moveram, junto com as forças reacionárias dentro da própria Rússia, uma guerra civil durante 4 anos contra os comunistas. Depois,
que o partido se sagrou vitorioso na Guerra Civil, com seu Exército Vermelho, começou a fazer expurgos, não só externos, mas internos. E aí, Napoleão tem essa figura do Bola de Neve, que poderia ser assemelhado a Lev Trotsky, esse grande arquiteto do Exército Vermelho e revolucionário, que depois foi expulso da União Soviética e morto, anos e anos depois, no México, no seio do que já estava acontecendo na Europa da Segunda Guerra Mundial. Foi em 1940, a União Soviética ainda não estava envolvida na Segunda Guerra Mundial, mas de qualquer maneira Stalin não deixou passar que o último dos grandes líderes da Revolução, que ele não havia ceifado, não fosse assassinado. Então, pensando na condição dos porcos mais inteligentes, mais hábeis, usando o trabalho do cavalo abnegado, usando a força dos cães e o caráter bravio e violento dos cães para se guarnecer, os porcos vão estabelecendo, pela sua maior inteligência e habilidade, a dimensão de desproporção e hierarquia. Isso é ontológico? Ou isso pode ser revertido historicamente? Orwell vai reviver uma das questões mais fundamentais das humanidades e no seio da modernidade. Será que somos folhas de papel em branco? Será que o homem e a mulher são bons? É a sociedade então que os corrompe, que nos corrompe? Ou será que transhistoricamente, na nossa condição humana, nós trazemos aí germes de despotismo, desigualdade, autoritarismo? São questões revisitadas. E quando nós pensamos que há pouco menos de um século, os trabalhadores e trabalhadoras alemães votaram no Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, e colocaram Hitler no poder por meio do voto, nós vemos que muitas vezes as camadas populares, e isso tem exemplos atualíssimos, não só no Brasil, mas em outros países, camadas populares apoiando verdadeiros Napoleões ou candidatos a porcos Napoleões, para a gente usar ali a figura desse mandatário da Revolução dos Bichos. Ao fim e ao cabo, os mandamentos de igualdade são coisificados. As paradas de lembrança da Revolução, a Batalha do Estábulo, quando os animais ganharam ali a causa, derrotaram os contra-revolucionários e afirmaram a granja dos animais, tudo isso era usado para dizer que, para lembrar os dias gloriosos da Revolução, que eram uma vaga lembrança, que se distanciavam cada vez mais, não só no tempo, mas da vivência espoliada de todos os animais ali da granja. As ovelhas só faziam bali os mantras que eram ensinados a elas pelo garganta. Eram megafones da ideologia e da propaganda. E os animais, sem força para resistir, se viam ali resignados ao destino. Então, a política transformada em destino. É nesse sentido que a Revolução dos Bichos faz com que nós pensemos sobre caminhos e descaminhos das propostas revolucionárias. Será que então deveríamos aceitar o existente, o horror do existente tal como ele é, porque apostas de transformação poderiam redundar, como no caso do stalinismo, em algo até mesmo pior, em um inferno pior? Ou será que, na verdade, Orwell e a Revolução dos Bichos nos apresentam uma cartilha do desvirtuamento que poderia nos ensinar verdadeiros antídotos para que essa reversão da utopia em distopia não acontecesse? Me parece que as duas leituras são igualmente provocantes e provocativas. E por isso, quando a humanidade hoje passa por um cerceamento dos regimes já parcamente democráticos, como vem acontecendo no Brasil, as discussões sobre a Revolução dos Bichos se mostram ainda mais atuais e necessárias. É assim então, pessoal, que eu dou cabo com o meu reloginho em mãos de mais essa resenha do meu canal do YouTube sobre o clássico A Revolução dos Bichos, Animal Farm, do grande escritor britânico George Orwell. Esse é o apelido literário dele, que tinha por nome Eric Blair, autor também do clássico 1984, que dentro em breve encontrará resenha também aqui no meu canal. Gente,
Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se vocês estão chegando ao canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. E se vocês gostaram do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curtam o vídeo e disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E mais, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E ainda mais, aqui embaixo desse vídeo, vocês vão encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se vocês gostam das resenhas de livros aqui do meu canal, das resenhas de filmes, das aulas ao vivo e dos vídeos de leitura de Vassoler, considerem a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornarem aí membros humanistas do meu canal e, segundo a situação financeira de cada um e de cada uma, apoiarem esse projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu deixo o convite para vocês sempre acompanharem as resenhas de livros do meu canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília aí no Brasil. Então é isso, gente. Até a próxima resenha de livro, pessoal. E tchau, tchau!